Olá, quinto ano do Colégio Mundo Verde. Espero encontrar todos em perfeita saúde e vamos aqui juntinho matar um pouquinho de saudade e ler um pouco juntos. Aula prevista para o dia 6 de abril, segunda-feira. Temos previstos as páginas 35, 36, 37 e 38 do nosso livro. Vamos lá? Hoje começamos com artigo de enciclopédia. Uma enciclopédia é um livro que vocês encontram vários artigos, vários textos, quase que um dicionário enorme. Então vamos lá. Leia um artigo de enciclopédia a respeito dessa obra. Da obra que estamos falando neste capítulo é de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é o principal personagem do livro de mesmo nome, escrito pelo inglês Daniel Defoe. Defoe nasceu em 1660 em Londres e morreu nessa mesma cidade no dia 24 de abril de 1731. Defoe começou a escrever textos políticos e religiosos quando estava com 23 anos, mas sua obra só ganhou importância literária em 1719, quando o escritor estava com 59 anos de idade. Nessa época, ele decidiu escrever uma longa obra de ficção em prosa, ou seja, um romance, baseado nos relatos de viajantes e de náufragos. Acredita-se que sua maior inspiração tenha sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinhos numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. Bem, uma pausinha agora. Podemos observar que nesses dois parágrafos, para identificar o escritor da obra, da história de Robinson Crusoe. Voltando à leitura. Terceiro parágrafo. O livro se passa no século XVII. O personagem Robinson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, decide comandar um navio até a África para levar escravos ao Brasil. Uma forte tempestade faz o navio naufragar perto de uma ilha deserta no Mar do Caribe. Morrem todos os tripulantes, menos Robinson Crusoe, que passa a viver na ilha. Ali permanece por 20 anos, completamente sozinho. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo. Nativo, entende-se um indígena nascido naquele lugar. Então, voltando. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Canibais são pessoas que comem carne humana. Crusoe dá ao nativo o nome de Sexta-feira. Foi esse o dia da semana que ele o encontrou e o transformou em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando Sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera a sua fortuna, se casa e forma uma família. Ok? Essa segunda parte do texto, então, esses dois últimos parágrafos, o terceiro e o quarto, faz uma síntese
da história de Robinson Crusoe. Página 36. A obra recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo. Publicado em 1719, Robinson Crusoe foi o primeiro de uma série de livros de ficção escritos por Defoe. Graças a essa produção, ele é considerado o pai do romance inglês. Vamos lá então. Página 36, atividade 2. Qual é a finalidade do texto? A finalidade do texto é definir uma opinião sobre a obra de Daniel Defoe? Eu não identifiquei isso na nossa leitura. Os 2 primeiros parágrafos conta um pouco sobre o autor, Daniel Defoe. O 3º e 4º parágrafo faz um pequeno resumo da obra em si. Segunda opção, seria a finalidade do texto descrever o enredo da obra de Robinson Crusoe? Eu também não observei nenhuma descrição completa da obra. Ela não está ali, era uma síntese apenas. Vamos ver então se a finalidade do texto é expor ao leitor as informações mais importantes sobre a obra de Robinson Crusoe. Atividade 3. Complete o esquema identificando a ideia central de cada parte do texto. Legal esse tipo de atividade. Vocês fazem uso daquelas instruções que eu dei lá no princípio, quando começamos a trabalhar Robinson Crusoe, falando para vocês identificarem cada parágrafo lido, pararem, se perguntarem, se questionarem sobre a parte lida, fazer pergunta a si próprio, para ir identificando realmente a história, fazendo uma compreensão do texto mais completa. Então vamos ver o que é para fazer. Primeiro parágrafo. Apresenta de maneira geral a obra Robinson Crusoe, informando quem é o seu autor, Daniel Defoe. Ok? Essa tarja verde está citando um exemplo, ele já iniciou a atividade. Então, é para colocar uma frase que identifique cada parágrafo. Primeiro parágrafo já está aí. Apresenta de maneira geral obra Robinson Crusoe, informando quem é o autor, Daniel Defoe. Vamos ver o que acontece no segundo parágrafo. O Daniel Defoe também coloca algumas informações, né? Não é o Daniel Defoe, o texto é um artigo de enciclopédia. Vão lá no segundo parágrafo e ver sobre o que fala. Eu, inclusive, passei alguma informação após ler o primeiro e o segundo parágrafo. E assim vão fazer com o 3º e 4º parágrafo. Apenas uma frase que vocês vão responder aí, apenas explicando do que se trata a 3ª e a 4ª frase, tá? O que ela apresenta. E o 5º parágrafo é aquele trecho nessa mesma página 36, vamos ver o que ela ressalta, qual a importância do que. Então, apenas uma frase ou uma expressão com 4, 5 palavras, vocês já vão ter a resposta, ok?